Em pronunciamento no Congresso Nacional, a deputada federal Cristonieto alertou para o conluio do PT com o Foro de São Paulo para planos nefastos de Lula com o intuito de financiar ditaduras e regimes de esquerda, bem como para a relativização da soberania brasileira, adotando discurso confluente às propostas de internacionalização da Amazônia. A parlamentar questionou: qual é a preocupação que este desgoverno tem? É com o Brasil? É com os brasileiros? É evidente que não, vide que nos primeiros períodos, ou melhor, neste primeiro momento, nestes quase 100 dias de governo, ou melhor, de desgoverno Lula, uma das primeiras medidas foi justamente anunciar os empréstimos via BNDES para países vizinhos, como, por exemplo, a Argentina. Dessa maneira, Cristonieto criticou: eles não se preocupam com o Brasil e com os brasileiros, eles se preocupam com aqueles que estão lá fora. Por isso estão dando empréstimos via BNDES para a Argentina, para Cuba, para a Venezuela, para o Equador, enfim, para aqueles que de alguma forma, direta ou indiretamente, estão envolvidos com o Foro de São Paulo. Se o nosso país carece de infraestrutura, será que caberiam esses empréstimos para outros países? Não faz o menor sentido. Além disso, não é justo. Nesta toada, a parlamentar conclamou os deputados a votarem uma PEC que define a necessidade de autorização do Congresso Nacional para o envio de crédito para países estrangeiros. Tonieto justificou: por que razão? Pelo simples fato de que nós, parlamentares, somos representantes do povo. Nós representamos os anseios e os interesses do povo brasileiro. Ademais, ao abordar a Amazônia, a congressista apontou como Lula vilipendia a soberania brasileira e trata o país como casa da mãe Joana. A Amazônia se torna o olho do mundo, mas o curioso é que este governo muito favorece a internacionalização da Amazônia e não se preocupa com a Amazônia como patrimônio nacional, como deveria ser, como preza inclusive a nossa Constituição Federal, que diz que a Amazônia é patrimônio nacional. Para eles, o Brasil vira palco do mundo, pode tudo para fora. Mas e os de dentro? E o Brasil? E os brasileiros? E as necessidades do seu povo, do Brasil, do brasileiro mesmo? Para eles, isso não importa. Para eles, o Brasil é casa da mãe Joana. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 19 meses, toda a nossa renda é retida sem justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigada, nobre presidente, queridos colegas parlamentares, amado povo brasileiro que nos assiste, que nos ouve nesse momento. A minha pergunta é: qual a preocupação que esse desgoverno tem? É com o Brasil? É com os brasileiros? É evidente que não. Vide os primeiros períodos, ou melhor, esse primeiro momento, esses quase 100 dias de governo, ou melhor, de desgoverno Lula. Uma das primeiras medidas foi justamente anunciar os empréstimos via BNDES para países vizinhos, como, por exemplo, a Argentina. Então, quer dizer, o objetivo que eles têm, como eu até falei ontem na tribuna, é justamente com o exterior. São com os de fora, não com os de dentro. Eles não se preocupam com o Brasil e com os brasileiros. Eles se preocupam com aqueles que lá estão, que estão de fora. Empréstimos via BNDES para a Argentina, para Cuba, para a Venezuela, para o Equador, enfim, para aqueles que, de alguma forma, direta ou indiretamente, estão envolvidos com o Foro de São Paulo. E é por isso que eu tenho insistido, senhor presidente, na importância dos nobres parlamentares em assinarem a PEC do BNDES, cujo proponente é o deputado Daniel Freitas, do nosso partido PL. E por que esta PEC é tão importante? Porque passaria pela autorização prévia do Congresso Nacional justamente viabilizar essa concessão de créditos para outros países ou suas estatais. Quer dizer, se o nosso país carece ainda de infraestrutura, será que caberia deliberadamente esses empréstimos para outros países? Não faz o menor sentido, além do que não é justo. Então esta PEC eu reputo de máxima importância e por isso eu conclamo, peço a gentileza de que os parlamentares entendam a necessidade de que essas prioridades, que esses parâmetros de avaliação, inclusive da concessão de crédito para o exterior, para que possam sim passar justamente pelo crivo e pela autorização do Congresso Nacional. Por que razão? Pelo simples fato de que nós, parlamentares, somos representantes do povo. Nós representamos os anseios, os interesses do povo brasileiro. Então, sem dúvida, é uma PEC de máxima importância, a PEC do BNDES. Da mesma forma, senhor presidente, eu não podia deixar de falar aqui, inclusive na presença aqui do Coronel Crisóstomo, que é da Amazônia. É incrível, né, Coronel Crisóstomo? Que muito se fala sobre a Amazônia aqui, mas o que eles pretendem? A Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo, que tem ali uma riqueza, muitas riquezas naturais, inclusive densa bacia hidrográfica. Agora, a Amazônia ela se torna muito o olho do mundo. Agora, é curioso, porque esse governo muito favorece a internacionalização da Amazônia. Eles não se preocupam com a Amazônia como patrimônio nacional, como deveria ser, como preza, inclusive, nossa... Obrigada, senhor presidente. Só para concluir, a nossa Constituição Federal fala a Amazônia é patrimônio nacional, mas não. Praticamente o Brasil, para eles, vira palco do mundo. Pode tudo para fora, mas e os de dentro? E o Brasil? E os brasileiros? As necessidades do seu povo, do Brasil, do brasileiro mesmo. Essas, para eles, não importa. Para eles, o Brasil é casa da mãe Joana. Mas estamos aqui justamente para defender a nossa soberania nacional que está sendo relativizada. Amigos, fui surpreendido hoje ao chegar aqui no Congresso e descobrir que o PT quer censurar as atas da Câmara Federal por constar nos documentos oficiais discursos em que parlamentares apontam os crimes e as desonestidades que levaram Lula à prisão. É isso mesmo. Os petistas que adoram falar em democracia agora querem censurar a fala de deputados eleitos pelo povo e que apontaram o óbvio:
Lula jamais foi inocentado dos crimes pelos quais foi condenado. Fake news seria dizer que ele nunca foi condenado. Foi sim. Durante a campanha de 2022, eu fiz questão de falar a verdade sobre as condenações de Lula. Ele foi condenado por um juiz de primeiro grau, depois foi condenado pelo Tribunal Regional Federal, que, aliás, aumentou a sua pena, depois foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e, por fim, foi condenado no STF, no Supremo Tribunal Federal. Ele saiu da prisão por conta de uma interpretação jurídica e só não foi condenado novamente pelo fato de ter mais de 70 anos e ter ocorrido a prescrição, que é a perda do direito de Estado de punir criminosos pelo decurso de tempo. É inacreditável constatarmos, nesses primeiros 40 dias de 2023, que o PT se preocupou mais em perseguir adversários do que em cuidar do nosso país.